Boas noites, bom dia, boa tarde. Se você estiver assistindo a gente depois, espero que esteja tudo bem com você. A gente está aí numa série de lives sobre o projeto que está aberto na Catarse para lançar a obra do Alan Chapman. E hoje a gente vai receber uma figura especial demais para poder bater um papo sobre esse material. E eu já vou chamar ele aqui e a gente já começa. Só a gente começar o papo. Olá. Olá, boa noite. Boas noites, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo Vocês bem. me ouvem bem? Você está tão nervoso quanto eu? Sim. Sim. Porque assim, eu esperei tanto tempo para fazer uma live com você, que assim, não tem como não estar nervoso, entendeu? Eu que eu diga. Desde lá, o projeto do SPER, que eu fico esperando a gente fazer uma live, não faz, ó, já passou já a quarta campanha. Pois é, a gente estava devendo. Mas finalmente deu tudo certo e aqui estamos, né, para bater esse papo. Eu quero te agradecer, primeiramente, pelo convite, né, para estar aqui conversando com o pessoal do seu perfil, com você, sobre o trabalho do Alan Chapman. A campanha já bateu a meta, né, já está em 107%, me parece, e tem um monte de meta estendida importante, legal, então a gente agora está trabalhando para divulgar ainda mais o trabalho dele, para que todas as pessoas que apoiaram possam conseguir essas metas estendidas, né? Que é mais material e uma série de coisas. Sim, a gente só ganha. Interessante, só ganha. E então, vou me apresentar rapidamente. Se você, né, segue o Taromancia, não sabe quem que eu sou, quem que é a Oficina Palimpsestos. Eu sou Jair Bertoni Satbhagat, sou tradutor, editor, professor de yoga, budista, e temos, né, feito esse trabalho aí desde 2019, mais ou menos, 2020, de trazer para o Brasil obras de relevância que não são muito bem olhadas pelas editoras grandes tradicionais, e a gente sempre faz um trabalho, né, coletivo, de agenciamento, de um desejo coletivo, para poder trazer essas obras para cá. E essa é a nossa quarta campanha, de grande sucesso, fico muito feliz. E a própria oficina provocou muitos agenciamentos na vida, né? E eu sou sempre grato, você é uma delas, que eu vim a conhecer depois que a gente começou o trabalho na Palimpsestos. Então, sim, obrigado por estar aqui comigo. Queria que você falasse rapidinho de você. Que história é essa de você ser sacerdote, né? Para as pessoas que também estão te acompanhando aqui entender um pouquinho. E a gente começa a falar sobre o assunto de hoje. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. 93 para quem é de 93. Eu sou Juliano Ferrari. Eu sou oraculista. Eu trabalho com cartomancia, seja tarô, baralho cigano, e faço leitura de runas também. Mas também sou sacerdote dentro de uma tradição gnóstico-telêmica, né, que é o Santuário de Babylon. É um santuário devotado à grande deusa. Então, eu fui ordenado há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E este ano eu recebi a incumbência de assumir um outro cargo, que é o cargo de episcopos que a gente tem lá, que além do trabalho sacerdotal, eu tenho a responsabilidade também da perpetuação da tradição. Então, são novas responsabilidades que chegaram aí. E é isso. Acho que é isso. Muito bem. Eu acho que eu vou querer que você fale um pouquinho desse processo iniciático e, né, de se tornar sacerdote bispo. Eu já percebi que tem um gato aí, né? Vocês estão ouvindo, né? E meu gato, ele se chama Lúcifer. E ele realmente, ele é assim, uma criança muito
endemoniada. Eu vivo postando lá no meu perfil pessoal, porque assim, ele causa muito. E agora é o horário que gato acorda, né? É o Exatamente. horário que eles acordam e vão querer aprontar, então você já ouviu que ele estava causando ali na minha janela, né? Os meus começaram agora há pouco também, mas como eu acabei de me mudar, né, eles estão presos ainda num outro espaço aqui, e aí a gente não consegue E é escutar. engraçado que assim, eles dormem o dia inteiro, né? É, exatamente. Mas então, É a hora de. é, É, foi muito engraçado que assim, eu estava assistindo a entrevista que vocês fizeram lá no Conhecimentos da Humanidade, né? E não que eu queira me comparar com o Chapman, mas uma coisa que eu percebi muito, que me chamou bastante a atenção que ele comentou, é o fato de quando começou com ele assim na infância, né? As coisas e os sinais daquilo e o interesse dele por magia desde da adolescência ali. E isso me fez lembrar do meu processo também, assim, porque eu sempre fui a criança diferente, né? E esse lance do sacerdócio é uma coisa que, entre aspas, me persegue desde criança. Né? Eu, com 5 anos de idade, eu falava para minha mãe que eu queria ser padre e eu brincava de fazer missa em casa. Então, assim, eu tinha um cálice de alumínio que minha mãe comprou e colocava groselha para mim. Eu cheguei a conversar com padres na época, criança ainda, e eles me davam um saquinho de hóstia não consagrada para eu fazer brincar de missa. Eu adorava ficar queimando vela colorida. Tenho os dedos tudo queimados por conta dessa época. Já queimei capelinhas que meus avós já tinham me dado para colocar, guardar santo, porque eu sempre gostei de imagem. E já chegou a pegar fogo, porque eu coloquei vela dentro. Então, assim, já vem esse lance de tentar algo meio mais devocional e devotado muito desde criança, né? Só que, e isso perdurou até mais ou menos meus 13 anos de idade, mas o curioso é que, assim, era esse universo muito católico lidando também com aquela fantasia de criança de bruxo, de bruxa, né? Então, eu gostava muito de ficar desenhando aquelas bruxas com nariz pontudo, com chapéu pontudo, céu escuro com lua minguante, lua crescente, cemitério, lápide de cemitério, a ponto de minha mãe ter sido chamada na escola uma vez na segunda série para falar assim, viu, tem alguma coisa acontecendo na família, alguém faleceu, alguma coisa do tipo, porque era bizarro assim, né? E eu fiquei nessas até os 13 anos, depois eu fui parar na igreja evangélica, onde eu fiquei até meus 21, mais ou menos. Com 19 anos eu praticamente estava indo já para o seminário de teologia, para estudar na Faculdade Batista Teológica lá de Campinas, porque também era do meu desejo, além do trabalho que eu já tinha com música dentro da igreja, eu também iria ser consagrado pastor. Então, mais uma vez, a questão do sacerdócio ali no meu pé. E nessa época eu queimei tipo, todos os meus livros que eu tinha de esoterismo, as cartas de tarot que eu tinha, então não tenho nem registro disso, porque agora aquilo era tudo do diabo, né? Enfim, aquilo também foi uma fase onde teve a minha descoberta, né? A respeito de quem eu sou, então a respeito da minha vida sexual, e que foi onde eu rompi com aquele movimento. Eu fiquei anos sem me relacionar com algo de transcendente. Depois fui parar no espiritismo, fui parar em terreiro de Umbanda, trabalhei como médium de incorporação 6 anos no terreiro de Umbanda. E todo vira e mexe virava alguém e falava assim, então, esse lugar não é muito para você, você precisa abrir a sua casa, você é a sua casa. Eu falei, tipo, lá vem alguém querendo me transformar em pai de santo agora. E saí por outras questões, outros motivos, até eu chegar hoje, em 2021, onde a minha relação com o Telema já estava bastante solidificada e já é algo que lida tanto com a minha parte não só luminosa
do transcendente, não só no sentido de fé, na questão de fé e da forma como trabalhar com magia, mas como filosofia de vida e posicionamento social em muitas coisas. Então, hoje sim, eu acredito que eu me sinta num lugar que realmente ressoa com aquilo que é a minha verdadeira vontade, né? E realmente um sacerdote no lugar certo agora, acredito eu, até a hora que eu achar que eu devo partir e mudar, porque assim como a vida, acho que nada é permanente, né? Mas pelo tempo que durar, que assim seja. Incrível, incrível você falar dessa jornada, porque, claro, ela tem muitas semelhanças com o processo que o Chapman está falando mesmo, de descoberta espiritual e de entrada, né, num caminho iniciático, que para ele seria qualquer jornada espiritual, independentemente de crença, né, de tradição. E tem uma semelhança com a minha história também, assim, não vou contá-la, mas eu já queimei coisas quando eu era adolescente, porque era coisa do diabo, entendeu? Queimei livro de yoga do meu pai, queimei carta, né? Passei por essa seara também. Mas eu gosto muito do trabalho do Chapman por conta disso, assim. Ele tem uma tradição de formação telêmica, né, crowleyana. Ele conta isso, fala, né, que ele passou a adolescência e final da adolescência, né, parte da idade adulta lendo Crowley. Então ele percorreu o caminho, experimentou muito com o caminho de buscar o Santo Anjo Guardião, né, até que ele se envolve aí com a magia do caos. E ele desconstrói um pouco a coisa do aparato cerimonial, né? Ele contextualiza um pouco no momento contemporâneo a obra do Crowley e ao mesmo tempo critica essa postura pós-moderna da magia de resultado, porque acha que ela se afastou do objetivo mágico primordial, que é um contato com o divino e uma busca espiritual, né? Então, quando você conta a sua história, é legal demais escutar, porque isso, assim, a gente pode falar que isso está lá no Magia Avançada para iniciantes, seu livro principal, tá, mas também está espalhado em outros materiais, né, do Chapman. Alguns fazem parte da campanha, acho que praticamente todos. O único que não faz é esse livro aqui, que é o Magia, que ele é um calhamaço, é o mais recente. Esse aqui a gente vai lançar ano que vem. Eba. Mas ele fala muito disso, de que a magia não exista pessoa, seja criança, né, a pessoa adulta, e seja lá de qual tradição for, que não saiba o que é a magia. Que a magia para ele é essa escolha que a gente faz a partir de um chamado, que a gente não sabe muito bem que chamado que é, a gente só sente uma falta, uma necessidade de buscar algo que a gente não sabe o que é. E que isso é comum a todo ser humano, né? Então, alguns vão buscar esse caminho, outros não, e está tudo certo, né? Tá tudo bem. Não existe uma obrigatoriedade de buscar. Mas quando a gente se coloca disposto a escutar esse chamado e ir atrás dele, é muito comum que aconteça o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, que é a gente percorrer diversas tradições buscando um lugar que a gente, né, tenta pertencer sentido, e não né? consegue. Oi? Que faz sentido, né? Que ressoa realmente. Né? E embora a gente possa percorrer diferentes tradições, o caminho é um só, porque ele parte de uma resposta a esse chamado, que é essa vontade de conexão, né? E é muito bonito sua trajetória. Obrigado por compartilhá-la. Eu acho que poucas vezes eu devo ter comentado um pouco sobre isso, mas às vezes eu percebo que eu mesmo preciso entrar nesse processo de eu me lembrar onde eu estou e por que eu percorri todo esse caminho, né? E o que desse caminho eu já percebia coisas que hoje em dia eu percebo assim, eu já
telemita há muito tempo. Eu só eu só não tinha esse rótulo, eu só não tinha esse entendimento. Mas muita coisa já estava ali, muita coisa fez sentido em épocas diferentes, em lugares diferentes, independente do tipo de experiência, que hoje eu pego e falo assim, tem coisas que foram genuínas e que aconteceram ali, né? Porque eu acredito que eu estava ouvindo, inclusive, o podcast que você fez com o Flávio, né, lá do Foco de Excelência, né? Que ele exatamente te questiona, né, e pergunta sobre isso do Chapman ter escrito no livro sobre a magia ser para todos, né? E que, na verdade, tem essa virada de chave, na verdade, né? De que, assim, ela está disponível ali, mas o sim é seu. O se dedicar é seu. O pagar o preço é seu, né? Porque não é porque uma coisa está ali disponível que ela está também 100% desvelada para que você simplesmente absorva aquilo como se fosse uma osmose, né? Porque o nosso caminho, a nossa jornada, ela veio aí também com coisas que a gente teve que queimar, com coisas que a gente teve que abrir mão, e a gente continua nesse processo também, só que queimando coisas dentro da gente, né? Queimando coisas dentro de nós, acho, né? E se refinando. Mas eu achei muito interessante isso, né? Da magia estar disponível para todos, mas ela precisa disso, de ouvir o seu sim, de você se abrir para isso, né? E acho que depois você pode comentar um pouquinho também daquilo que ele comenta sobre a herança, né? Dessa herança que não é genética, né? Que é algo mais, talvez, ancestral, algo desse nível, né? Isso me chamou muita atenção no Chapman, e eu já entendi que assim ele pode nos levar um pouco a má compreensão, e tem pessoas que que a gente costuma ver que é pegar um negócio descontextualizado e não entender que aquilo ali faz parte de algo, de um pensamento um pouco mais amplo, né? Porque ele usa essas palavras, ele fala em herança. Aí ele fala, herança, vamos falar em merecimento, sabe? Mas ele não está falando desse tipo de herança. Ele não está falando de uma herança de transmitir uma tradição de pessoa para pessoa, né? Porque se a gente fala em herança de ensinamentos mágicos, a gente pode pensar em ordens, né? E etc. Você herda um conhecimento, como no Sikh-Dharma, né? No sikhismo, que o título de guru passou aí por 9 pessoas. Quando ele está falando em herança, ele fala disso, de algo que a gente traz ao nascer. Então, é uma herança divina. A gente traz. E a gente está aqui nesse mundo tendo que realizar uma grande obra. É porque esses nomes também eles são complexos, né? Cada pessoa leva para um lado, mas para ele é tudo a mesma coisa. É grande obra, é iluminação, né? É despertar. Ele usa muito a palavra transcendência. Em inglês tem duas palavras, né? Tem o enlightenment e tem o illumination. Eu gosto mais do enlightenment como esclarecimento, né? Eu ia comentar isso, que dá um pouco mais essa noção mesmo, né? Desse esclarecimento, que inclusive eu acho que ele carrega junto essa coisa do entendimento, né? Do desanuviamento e de trazer compreensão, né? Tipo, aquela sabedoria que realmente você tem um entendimento, né? É igual o rolê da Cabala, né? As duas esferas das supernas lá. E ele fala, inclusive, né? Ele aconselha a estudar Cabala. Mas quando ele traz isso, ele fala, olha, tudo bem, você pode estudar Cabala aqui, mas faz parte também do percurso de cada pessoa. Tem gente que não vai estudar Cabala, vai fazer outra coisa, né? Vai entender por outros caminhos. Então, o povo chamando a gente de lindo aqui. Mas, então a gente nasce com isso. E aí tem uma metáfora que eu gosto muito, que ele usa, que é a metáfora da pessoa amada, né? Do beloved, em inglês, que é super difícil de traduzir. Pessoa amada, objeto amado, né?
muitas tradições fazem essa comparação, né, do ser humano com o divino como um casamento, né? Sim. O próprio Siddhartha também faz isso, né? É um noivado entre duas instâncias, sem gênero. Então, as traduções, quando vão traduzir, traduz por noiva e noivo. O divino é o noivo e nós somos as noivas. Parado sabe? para pensar nisso. E é verdade, porque a gente também aqui no esoterismo ocidental usa muito o lance do casamento alquímico, né? No próprio Tarot de Tote você vê isso começando lá nos Enamorados e terminando no Arcano 14, que é a arte, né? Que seria o Arcano da Temperança, que é onde realmente existe ali a fusão das polaridades. E é engraçado porque, assim, isso me remete muito... Como eu estudei muito Bíblia para virar pastor, praticamente, a gente vê que eles também têm isso, né, de a igreja ser chamada de noiva, esperando Jesus Cristo para realmente vir buscar, né? Então tem isso também. É muito curioso isso, né? Tipo, dessas repetições que acontecem em lugares diferentes. Independentemente de qual tradição a gente está falando, né? E aí a gente tem um reel aqui, que é um dos... A gente postou acho que 2 ou 3 reels dele falando, né? Não postou mais porque não dá tempo. É live todo dia, aí a gente posta live. Aí a coisa fica se perde. Aliás, parabéns para vocês, para você e para sua equipe, porque assim, você está fazendo live realmente todos os dias, tá trazendo gente, tipo, super mega interessante para discutir. Então, assim, que dedicação. Então, de parabéns, assim. Muito grato. Mas aí ele vai usar essa metáfora, né, da pessoa amada para chamar a nossa atenção para essa é algo que eu herdei, né? Eu trago essa possibilidade, essa potência de me contactar com algo que eu deixei para trás, né? Algo que está lá atrás. Então, eu venho com isso. A herança está aí. Como é que eu me conecto com ela? Aí ele usa essa metáfora, ele diz: como é possível eu sentir falta ou necessidade ou anseio por alguém, por algo, né, que eu não conheço? Só é possível eu sentir falta ou desejo ou vontade por uma pessoa pela qual eu me apaixono depois que eu conheço a pessoa. Não tem como eu me apaixonar por ela sem conhecê-la antes, né? Então, essa é a ideia dele. É de que a gente já conhece, mas não consegue pôr em palavra, não consegue dizer. E aí, nessa ânsia, nesse anseio de ir atrás disso, de se conectar com isso, é que a gente se coloca nas nossas jornadas espirituais. Será que talvez, então, a gente conseguiria, de alguma forma, relacionar isso de herança com aquilo que a gente, em terma, diria de algo da verdadeira vontade? Porque você me contando isso me faz muito me lembrar desse aspecto. Porque, assim, gente, que criança de 5 anos de idade vai virar para a mãe e falar que quer ser padre, sabe? Tipo, da onde vem isso? Da pessoa querer servir, da pessoa querer servir, tipo, a um sacerdócio, porque é um sacerdócio que é dedicado ao devocional, tipo, não só aos deuses, ou em Telema, num lance que, assim, você pode encarar Telema com os aspectos do trabalho com os deuses telêmicos ali, mas no final das contas, se você for ver lá no livro da lei, tem aquele verso que vai falar para você que não existe Deus onde eu estou, né? Então, você é Deus também, né? Então, tem isso desse lance. Então, no final das contas, tem esse serviço sacerdotal à comunidade, mas também tem esse serviço para consigo, para sua deidade também, né? E não é uma coisa que é explicável, assim como isso da herança que você tá comentando, para mim não é uma coisa que é justificável, é igual esse amor que você estava falando. Tipo assim, como eu vou dizer que eu amo uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca vivenciei, né? E talvez seja isso aquela sementinha que o SAG plantou ali dentro de nós, né? E depois eu queria até que você comentasse um pouco sobre
como ele enxerga isso do Sagrado Anjo Guardião, né? Porque eu já vi vocês comentando em outras discussões, mas acho que seria legal para quem está aqui hoje também ouvir um pouco sobre isso. Mas era só esse parênteses que eu queria fazer. Eu não estou trazendo pestilência, não, que imagina. Nossa, a gente pode estabelecer de milhões de conexões. Acho que o Felipe está aqui ainda. Deixa eu ver se ele entrou. Ele entrando aqui, não sei se ele está aqui ainda. A gente fez uma live ontem. Acho que ele já se foi. E falou muito sobre essa questão do SAG, relacionando ele com o processo de individuação junguiano. E aí, se a gente for lá para o SPER, por exemplo, a gente pode trazer SPER também para a jogada. O SPER é uma das referências do Chapman, né? Crowley e SPER, que ele estudava no começo. Ele fala muito do SPER até hoje, como uma grande referência, e tem algumas interpretações, inclusive... Aliás, Chapman foi o grande cara que veio a público primeiro a dizer que tá todo mundo entendendo SPER errado, porque não lia SPER direito, né? Sim. E a presença dele foi muito forte assim, na tradução, né? Na nossa tradução do SPER. O SPER tem uma frase incrível que ele fala assim: meus deuses envelheceram comigo. Ou meus deuses envelhecem comigo. Né? Isso traz uma conexão muito profunda de você com a sua divindade e de você extremamente, totalmente atado com ela. Né? É uma coisa só. O que é também um princípio que pode e que leva muitas pessoas a se desconectarem do coletivo. Porque, né, a partir do momento em que você se considera... É uma contradição, né? Você se considera Deus e aí você desconsidera todas as pessoas que estão à sua volta. Então, você não está vivendo sobre a vontade, você está sendo egoísta mesmo e... Né? E a gente quase não vê magista e telemita, poico, né? Imagina. É muito difícil. Imagina, eu conheço poucas pessoas. Dá para contar nos dedos, das mãos e dos pés. Conheço poucas. E muitas já vivendo situações de abuso, né? A gente conhece muitas, então tá tudo em casa. Mas quando o Chapman vai falar do SAG, vamos trazer o SAG para essa questão. Ele vai lá no Abramelin, né? No ritual de Abramelin, que consiste em uma meditação diária para poder chamar o seu anjo. E ele é muito claro. Super acessível, né? Um ritual super acessível a todos, de 1 ano e meio, né? Que você não pode fazer mais nada. E ele é muito... Eu gosto disso nele também, que é como se ele revelasse os próprios grimórios para a galera, né? Então, ele fala muito do processo dele mesmo, como foi. E ele fala, olha, meu processo com o SAG foi porque eu queria ter poder. Então, eu queria me conectar, né, teoricamente, com o meu eu mágico, que ele vai colocar o SAG nesse lugar de eu mágico. Eu queria me conectar com o meu eu mágico do futuro, que se eu estou fazendo um percurso, né, de aperfeiçoamento, não gosto muito dessa palavra, mas seria isso, né, de crescimento, né, de ganho de habilidades, eu me conecto com esse eu mágico do futuro para eu ter o poder que ele tem agora. Então, aí ele começa a desconstruir Abramelin, porque no processo dele, né, de chamar o anjo, e ele meditava diariamente, e ele explica esse processo. Ele fala, quando você pega lá o Grimório original, a única instrução que tem lá é você fazer uma oração, ela tem que ser genuína, então não tem uma instrução de como fazer a oração, é você que tem que se conectar com essa história, né? E ele estava lá fazendo, né, buscando, e aí ele começou a sentir que se revelava nesse processo as motivações dele de querer um contato com esse SAG, né? Que nada mais é do que a nossa, eu diria, a nossa própria união de nós mesmos com a nossa vontade. É uma descoberta de si.
e uma grande vivência, né? Uma grande concretização de quem somos nós neste mundo, neste universo, né? Aqui, no presente. Sim. E aí ele dá esse processo, teoricamente, como, entre aspas, finalizado, porque ele entende o que seria esse processo, né, de vivência da própria vontade. E, ao mesmo tempo, é um processo contínuo, né? Ele não acaba nunca. Então, que eu entrei em contato com esse... Como é que eu vou... Como que eu sei? Ele vai falar comigo, eu vou encontrar com ele, eu vou ver a pessoa dele, né? Cada pessoa vai ter o seu processo. Mas eu acho isso bonito, porque coloca também na nossa mão uma certa... Primeiro, uma responsabilidade de que a nossa prática e a nossa vida, ela não acontece fora de uma comuna. Ela não acontece fora da sociedade. Né? Concordo super. Então, para eu viver a minha vontade, eu preciso entender que existem outras no mundo e elas têm que ser consideradas. Então, a minha não pode atropelar a de ninguém. Exatamente. Então, gente, isso é um princípio tão básico, né? É Sim. tão básico, assim. É a órbita que é até difícil. do outro. É o que eu sempre falo com as pessoas, assim, quando a gente realmente está discutindo coisas de Telemann, né? Que às vezes as pessoas tendem a realmente se encolher, né? Para se achar realmente esse ser super poderoso e tudo mais. E eu falo assim, nós todos estamos dentro dessa constelação que a gente chama do voluptuoso corpo nu de Nuit, que é essa Via Láctea, essa constelação toda. Só que você é uma estrela nesse corpo, nesse ponto. Uhum. E o céu é diferente porque você está ali também. Só que você brilha porque tem várias outras brilhando junto ali com você. E você não pode bater na órbita do outro, você não pode entrar em conflito ali, porque senão vão os dois explodirem ali. Uhum. E é aí que reside o pecado, no final das contas, né? Que é a restrição de você e de você estar restringindo o outro, inclusive. Uhum. Né? Porque se eu falo para o outro fazer o que tu queres, eu não estou falando para mim, é sobre o outro. Uhum. O exercer a verdadeira vontade também é sobre o outro. Então não tem isso de viver isolado, né? Não tem como. Do meu ponto de vista, isso eu tô falando eu, Juliano, né? Tipo, eu como pessoa, como magista, como tal que é Perrá, como sacerdote, eu acredito muito nessa visão de que a grande obra, ela é algo, inclusive, do coletivo. E que cada um tem que colocar ali o seu tijolinho, a sua argamassa, porque é a grande obra. Né? Tipo, não é você construindo a sua casa, todo mundo tá junto, trabalhando junto. Você viu? E se o seu companheiro ali do lado da tá precisando de ajuda, faz parte do seu trabalho da grande obra você também ajudar aquela outra pessoa, sabe? Então não é um trabalho tipo assim, ai, vou fazer o que eu quero porque isso é tudo da lei. Isso pra mim é libertinagem, isso pra mim não é viver tele, sabe? Você viu ele falando da catedral? Da construção de catedrais? Não, eu não cheguei nesse ponto. Eu tava assistindo a entrevista dele e eu parei exatamente no ponto que você estava falando sobre o eu mágico. E aí eu tive que entrar em reunião e não consegui terminar. Então, não, porque eu não me lembro se ele falou isso no Conhecimentos da Humanidade. Talvez eu tenha mencionado isso lá no fórum. Tá. Já não me lembro. Mas num podcast, esse trecho é o trecho que está abrindo lá a parte da campanha, né? Na campanha Acesso ao Site tem uma parte sobre o autor. Aí tem uma citação dele que é ele dizendo isso, que para ele, o trabalho dele enquanto vivência, né, de uma pessoa que se diz magista no mundo, se assemelha à construção de catedrais. Aí ele explica, ele fala, olha, a construção de catedrais, ela demora séculos. Então, não é algo que uma geração vê. E, ao mesmo tempo, ela tem a participação de todas as pessoas, seja... né, vamos falar da construção tradicional de catedrais, né? Das pessoas da plebe, né, dos camponeses, até as pessoas mais nobres, elas iam lá e botavam seu tijolinho, como você falou, o seu concreto, porque estava todo mundo construindo junto o que é considerado um portal. E é um trabalho que ele é conjunto e você talvez não veja o resultado dele em vida. Exato.
Exato. E seria muito egoísta eu peguei e falar assim, não, agora eu quero ver o negócio pronto. Aham. Se virem vocês aí também, né? E que é uma coisa também que a gente vê muito presente em tradições indianas, por exemplo, até dentro do Sikh Dharma. Quando você fala que você já era, né, telemita sem saber, foi o mesmo processo que aconteceu comigo com o Sikh Dharma. Eu era Sikh sem saber que eu era Sikh. Porque Que os doido, princípios né? e o estilo de vida e o modo de se colocar no mundo era exatamente o modo como eu buscava me colocar, né? E tinha a ver com princípios que eu ficava aí catando, tentando encontrar em alguma tradição, e sempre tinha um lugar de não pertencer, de não se conectar, né? E uma das coisas é essa: a gente não sossega enquanto não se fizer justiça para todas as pessoas, e que todas as pessoas tenham a oportunidade de ter o mínimo na vida para se considerarem prósperas, né? Então, não existe prosperidade na dor, não existe prosperidade na fome, né? Não existe prosperidade. Na A desigualdade. pessoa não tem que comer, né? Então, isso é um dos grandes princípios, né, do Sikh Dharma. E esse é o trabalho do Chapman lá no Magia Iniciantes, no Magia Avançada para Iniciantes, que é um título irônico, inclusive, né? O que Sim. ele está querendo fazer é justamente isso: é desconstruir esse trabalho, trazer exercícios, dizendo, olha, a magia é muito simples, você pode fazer ela dessa forma, e para obter esse resultado, mas você não pode perder de vista, ou não deveria perder de vista, que a sua busca deve ser pautada por uma resposta a esse chamado. Esse chamado de uma construção De de uma vida de algo maior. sentido. É, é. Sim. Porque aí a gente... São os dois trabalhos que a gente tem, né? A gente tem ali a verdadeira vontade, né? O desenvolvimento, o responder o sim dessa herança que você disse, se é que eu esteja fazendo a analogia correta, mas na minha cabeça fez Sim. sentido a respeito disso. Mas ao mesmo tempo você tem que esquecer. É o que eu falo, assim. Magia, ela também é política, magia, ela é sobre cultura, ela é sobre sociedade, porque não tem como você não vive só. Você está inserido dentro deste contexto. A gente sofre influências, inclusive, disso tudo. Então não tem como a gente fazer vista grossa para isso, né? Então faz parte, sim, você fazer a realização da sua verdadeira vontade, mas você também tem a sua parcela ali dentro da grande obra para você trabalhar. Então, acho que tem esse chamado, né? Tem esse outro chamado que acho que a gente e a maioria das pessoas acaba esquecendo também, né? E esse chamado, né, esse chamado à realização espiritual, digamos, você tem que controlar ela no sacerdócio. Vou colocar dessa forma, Sim. tá? Posso estar falando também algo desconectado Sim. aí. E eu encontrei ela, por exemplo, também em um modo de servir, que a princípio ele se deu como um profissional da tradução, porque o que a tradução faz é exatamente isso, né? A gente é um canal, então Você é eu uma faço uma ponte. mídia, né, praticamente. Você é um meio, né? Um Você meio. Eu conecta. faço uma ponte entre diferentes culturas que, entre aspas, não se comunicariam, por terem duas línguas diferentes. Então, a gente não traduz palavras, né? A gente traduz cultura. Sim. Então, vou lá, pego daquela cultura e trago para uma cultura de cá, para que as pessoas possam se aproveitar disso, né? E a minha presença pouco importa. Então, a boa pessoa tradutora é essa que não se apresenta no texto como tal. Ela se coloca a serviço de um De quem algo, escreveu ali. de quem escreveu, e eu estou aqui dizendo, ou buscando uma semelhança maior com o que a outra pessoa disse, né? Eu sirvo como um canal. E isso, obviamente, acaba se manifestando no trabalho que eu faço hoje. E, por sorte, há pessoas que conseguem fazer as duas coisas, né? Elas conseguem ter um trabalho que auxilia elas a viverem também sua vontade, que é, nesse caso, promover esse gerenciamento coletivo, buscando um trabalho que traga uma transformação de vida para as pessoas e que auxiliem elas a serem autônomas, né?
terem uma vida mais autêntica, de descoberta de si e de colocação de si no mundo, né? Então, é muito legal isso que você falou. E foi muito legal que você começou a comentar sobre o nome, né? Porque, assim, muitas pessoas vieram comentar, não só aqui no Terramancer, mas também no meu perfil pessoal, porque eu soltei lá também. Porque eu acho que é legal também, às vezes, trazer gente que ainda não ouviu. E exatamente essas pessoas vieram falar assim, gente, mas não faz sentido o nome desse livro, Magia Avançada para Iniciantes. Aí eu falei assim, então entra lá depois para você ver, porque é aí que tá a jogada do negócio. Uhum. No Facebook gerou uma discussão, uma briga. A primeira vez... Nossa, imagina se isso vai pro Twitter, gente, vai durar 2 semanas. A primeira vez a primeira postagem que foi feita, entrou uma pessoa lá e falou: esse livro não teve revisão, não, né? Porque ser avançado não pode ser para iniciante. Aí entrou outra pessoa e começaram a brigar. Sabe? Você não entende metáfora, você não sabe o que é ironia, e não sei o quê. E aí virou uma confusão ali, sabe? Ai, gente. Mas o livro ia chamar Romã. Eu acho que você comentou isso no Foco de Pestilência, né? Sobre a granada. E aí porque Romã e granada é quase a mesma palavra em inglês, né? E aí o editor falou que não, o título não quer dizer nada, né? Então aí ele traz essa ideia do avançado para iniciante, nessa tentativa de desconstruir. Então quem é uma pessoa que está começando vai encontrar no livro um prato cheio. Mas quem não é, também vai encontrar do mesmo modo, porque ele está fazendo esse rechamado e nos levando a ressignificar o que é a nossa própria jornada, né? A nossa própria... Olha que curioso, né? Como as pessoas têm não a dificuldade de se permitir isso, mas a permissividade de pegar e falar assim, isso pode, isso não pode, isso é avançado, isso... E por que não? Né? Tipo, e por que tem que ser assim? Uhum. Como é difícil para a pessoa ter essa permissividade de se abrir, inclusive, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, tipo, não, eu já manjo pra caralho, eu já li muito, eu já li o Liberaba de 4 capítulos de cabo a rabo, eu sei de tudo, eu não preciso, daí é para iniciante, né? E, no final das contas, vai estar perdendo um prato cheio de insights e muita coisa que, inclusive, pelo que eu estava dando uma olhada, são coisas que exatamente vão fazer a gente, que principalmente está acostumado, ou com magia cerimonial, ou com a própria magia do caos, a pegar e se questionar em alguns pontos e falar assim, tipo assim, talvez eu possa tentar diferente, né? Então, o quanto a gente precisa também se flexibilizar nessa rigidez do posso, não posso, e o quanto a gente se dá permissividade, né, dessa experimentação. Porque, no final das contas, inclusive, magia também é sobre experimentação, né? É sobre tentativa e erro. É muito sobre erro, inclusive. E a gente tem a dificuldade de aprender com isso dos erros, né? A gente gosta mais de se rechaçar e se torturar e se culpar sobre o erro, mas às vezes ao invés de se debruçar em cima dele, pegar e falar assim, não, pera, calma. Enfim, já comecei a devagar demais já. De jeito nenhum. Tem um momento, ele participou do simpósio, né, do Sofia, em São Paulo. Ele e o Phil Heine, eles participaram à distância, né? Com uma fala. E a fala dele do simpósio, eu estava terminando aqui de ver coisa da tradução, tem uma hora que ele fala assim, eu entendi que magia do caos não existe. E ele é o cara que pratica a magia do caos, entende? E aí ele vai explicar por quê. Porque ele acha que a coisa pronta, né, essa coisa de buscar resultado, que é o que se transformou, né, a magia do caos nessa pós-modernidade, que é o que ele vai criticar. Ela se descola em determinado momento de uma grande obra, e aí a crítica dele, ela se descola disso, e isso é um prato cheio justamente para o momento em que a gente está vivendo pós-contemporâneo, em que a gente quer tudo no estalar de dedo, né? É a rapidez da informação,
a gente não somos pessoas que não, especialmente gerações que estão chegando agora, né? Que tem uma dificuldade imensa de lidar com frustração, com a espera, com o tempo das coisas, né? Que é tudo de modo muito instantâneo. As pessoas querem que as coisas funcionem no tempo do fogo, sendo que o tempo é o tempo da Terra, né? O tempo Cronos é o tempo da Terra, né? É o que eu sempre falo também, que o tempo da Terra é o tempo do plantar e do colher. Nada que você ponha na Terra de um dia para a noite vai nascer. Então não tem como. O nosso tempo, o tempo Cronos, cronológico mesmo, é o tempo de Terra. E as pessoas querem o tempo de fogo, que é o tempo fast food. Que é o tempo do iFood, que é o tempo de você pedir, mandar, sigilizar, energizou, e tipo assim, eu espero que daqui 15 minutos chegue. Né? E aí, Exatamente. se você for parar para pensar, nem a grande obra vai funcionar disso, né? Eu retomo que nem você estava falando sobre o negócio da catedral, talvez a gente vá... Aliás, a gente vai morrer e não vai ver concretizado. E é sobre isso. A sua função foi arar a terra, plantar, regar, cuidar até o tempo que tu estava aqui. Agora, teu corpo vai servir de adubo para aquilo continuar crescendo. Então, paciência. O senhor me falou aqui agora há pouco que de queimar a capelinha. Queimar a capelinha no fim não é erro. Ele já queimou a capelinha dele. Eu queimei a capelinha também já. E a gente queima a capelinha e usa da cinza para construir a catedral. Exato. Exato. Vai juntar com a cal ali, ó. Faz parte. Burn the house down. Mas eu acho muito bonito esse trabalho do Chapman. Assim, estou bem feliz que essa campanha se concretizou em 42 dias, se eu não me engano. Né? E graças a esse agenciamento coletivo, que é o espaço, né, onde eu tenho me colocado, tenho dedicado minha vida, né, a promover esse tipo de... E é só o começo, né? Porque vem mais coisa por aí também, dele, inclusive. Então, sabemos que o pessoal já apoiou e conseguiu cumprir antes do prazo terminar, né? 15 dias praticamente antes, né? Quase 15 dias antes. Quase 15 dias antes. Então, vamos que vamos. E o chamado agora é esse, assim, é para a gente continuar divulgando e levando, né, para as pessoas que ainda não conhecem ou que ainda estão em dúvida e que querem trazer esse material, porque a maioria das coisas que estão na campanha são exclusivas da campanha, né? Elas não vão aparecer depois e não vão entrar em livro, não vão. Então, o que vai ser comercializado mesmo, de fato, é o livro Magia Avançada. Né? O resto é para quem está participando da campanha mesmo, né? E o Roger colocou o link aqui embaixo, gente, para quem ainda não apoiou, ainda dá tempo. Aqui. E então, assim, a gente tem bastante live aí para esses dias. Amanhã eu tenho live com a Márcia Seabra. Olha que maravilhoso. Outra mulher telemita fantástica. Tô bem feliz de fazer essa live com ela. Ela estava super empolgada, postou as coisas no Instagram, tá divulgando também. Com o Frater Goya. Olha. Tem live... Fui aluno do Frater Goya. É? Sim. Que ótimo. Fui aluno dele nas turmas de Tarot de Tote, uns anos atrás. Gente, que legal, que legal. Tem a live com a Natasha também, a gente está tentando marcar o dia e não conseguiu. A Natasha Mirra? Sim. Acho que provavelmente vai ficar pro fim de semana. E o Johan também quer fazer, então a gente está articulando coisas nos seus dias. Mas até semana que vem, até o fim da campanha, tem live todo dia. Aí sim, hein? Né? Tá agitado e tá fazendo. Mas tem que fazer. Mas eu quero chamar uma atenção para uma última coisa. Claro. E se você tiver, a gente está já chegando quase no fim. Se você tiver alguma consideração também. Nossa, passou muito rápido. Eu nem percebi. Super rápido. Super rápido. Essa live vai para o YouTube, tá? Depois. Então, a hora que terminar aqui, a gente está colocando todas. A gente colocou 2. E o restante a gente vai colocar tipo, tudo amanhã. Aí a nossa já vai, tá? Que é a coisa da iniciação. Eu queria saber se você teve um percurso pelo qual você teve que passar, né, para poder se tornar sacerdote e agora bispo.
se esse percurso foi longo, né, em que sentido ele foi tradicional ou não. Porque o Chapman ele tem uma ordem mágica, né, chama Ordomagia, ele fundou recentemente, e a ordem ela é construída numa estrutura da AA. Uhum. Tipo, segue o mesmo esquema de subida ali Segue pela o mesmo árvore da esquema. vida. Isso, não tem dinheiro envolvido, mas segue mais ou menos o mesmo esquema, né? Ele define a ordem como esse grupo de pessoas que estejam dispostas a se colocarem no mundo de acordo com a sua alma e vivendo a sua vontade. Né? Essa é basicamente a definição dele para a ordem. Bom, hoje em dia, né, dentro ali do santuário, né, de Babylon, a gente tinha um processo, porque nós também, tipo, só que ali diferente de uma ordem, a gente é realmente uma organização religiosa mesmo, né? A gente é praticamente uma eclésia, né? Então a gente funciona como uma organização religiosa sem fins lucrativos, uma instituição filosófica de viés gnóstico telêmico, né? E a gente tem muito dos nossos pilares é baseado no Código Iluminista Livre, que eu não sei se você já ouviu falar. E aí assim, para eu chegar hoje no cargo de episcopos, eu primeiro optei por me tornar membro do santuário como uma pessoa ativa ali dentro da egrégora, que a gente chama, que é o Círculo das Crianças da Terra. A gente praticamente segue um verso que tem ali no livro da lei. E aí depois tem o Círculo dos Amantes, que é um círculo onde tem os sacerdotes e as sacerdotisas. E depois tem o Círculo dos Eremitas, que seria desses hierofantes, né, desses episcopos. E aí, assim, para adentrar esse primeiro círculo, para você se juntar à egrégora, então teve o processo de... Na minha época, eram 77 dias de um ritual que a gente chama de chamado de Babylon, que é uma aproximação que você faz com essa divindade. E você, por 77 noites, na verdade, seguidas, você vai se conectar, você vai entoar mantras, né, que é por aí que a gente utiliza também a Japamala de 49 contas, e aí a gente faz praticamente uma comunhão junto com o Babylon, com vinho ou com suco de uva, alguma coisa do tipo. Então você passa por esses 77 dias, e aí a gente, inclusive, relembra o quão é importante você manter isso registrado em diário, porque conta muito pra gente essa experiência gnóstica que você vai ter com essa divindade, né? Como que vai funcionar esse contato. Eu já fiz esse processo do chamado várias outras vezes depois. Hoje ele é feito em 49 dias, que a gente escolheu entender o que vai funcionar melhor dessa forma, né? E tem toda uma questão ali de cabalística com números e tudo mais. Mas é importante, eu sei que o Chapman também fala sobre a importância de registro em diário mágico, né? Abre o livro falando disso. E é uma coisa que, assim, a gente chama atenção porque é chato, mas enquanto você não pega na disciplina, realmente não vai. E para a questão do chamado é muito importante porque você vai começar a ter insights, você vai começar a ter percepções, vai começar a ter sonhos e tudo mais, e vai te inspirar. E aí, no final, o que a gente comenta é de você produzir uma obra. Então, quer isso seja um poema, uma pintura, uma canção, ou você simplesmente escrever alguma coisa. E aí, esse é o processo iniciatório para você ser abraçado e fazer parte desse círculo que a gente fala das crianças da Terra no santuário. E ali, junto com as outras crianças da Terra, a gente compartilha estudos, rituais que são próprios nossos, estudos inclusive de Libre, estudos sobre Babylon e rituais que nós mesmos criamos, né? Porque ali a gente também comenta muito sobre a importância de a gente estar sempre se atualizando e de que
a gente não compactua com dogmas e com autoritarismo, então não tem nada que eu peça, tipo assim, eu exijo que você faça isso, não tem isso de juramento, porque senão eu não funcionaria dentro dessa estrutura. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em coisas, tipo, apontar o dedo para mim e falar assim, você tem que fazer tal coisa. Uhum. E aí, depois disso, normalmente a gente fala que tem um processo de 1 ano para você ficar dentro do círculo das crianças da Terra, para você viver isso. E comigo esse processo foi diferente, porque assim, foi uma coisa que eu já entrei no santuário já querendo praticamente servir, já querendo trabalhar como sacerdote. Então eu nem passei por esse período de 1 ano praticamente. E aí também você faz uma outra ritualística, só que aí você faz por 7 dias até você receber a consagração. E aí a gente adota uma partícula, que é a partícula Shin, que é a letra hebraica, né? Que está dentro, inclusive, do arcano do tarô do Eon, né? E aí você pode querer receber o manto que a gente fala, né? A imposição de mãos do episcopos, e aí também você passa 1 ano trabalhando dentro da eclésia, né? Dentro do santuário, servindo. Só que aí o diferencial é assumir esse compromisso de eu quero perpetuar a tradição do santuário, porque é que nem você estava falando disso do lance da herança, né, e do lance das ordens, né, de um vinha dos outros. Nós, como episcopos, a gente recebe a partícula tal, que também é uma letra hebraica, que é a letra hebraica do arcano do universo. E isso vem da tradição gnóstica, que, tipo assim, o Crowley também foi ordenado episcopo em certo momento, quando ele estava na EGC, né, na Eclésia Gnóstica Católica. E isso vem lá do Papos. Então é uma coisa que vem de uma linhagem também que vem sendo transmitida, tipo, de ordenação. E essa é a única ordenação que a gente faz realmente por presencial, por imposição de mãos, que um outro episcopo, um outro bispo vem e faz a transferência dessa ordenação, né, dessa bênção como episcopos. Então, para mim foi um processo iniciático muito diferente do que aconteceu dentro da magia, né? Porque eu me vi tendo que fazer algo, porque assim muito do processo mágico iniciático comigo, dentro de ordem ou de mim comigo mesmo, é exatamente isso, era de mim comigo mesmo. E dentro do santuário era uma coisa que era eu tenho que fazer, mas eu tenho que servir ao outro também. Uhum. Né? Então, eu como sacerdote, ele não se exige juramento nenhum, porque no final das contas nós somos telemitas e a única lei que te rege é o faz o que tu queres, porque é tudo da lei, amor é a lei, amor sob vontade. Então, assim, exige esse treinamento, inclusive, de você entender esse lance da grande obra que a gente estava falando há um tempo atrás. Né? E de você se dispor a... Porque o trabalho sacerdotal, às vezes, não é só sobre escrever rituais, você fazer os rituais, que, inclusive, muitos deles a gente faz online, mas eu também faço presencial aqui em São Paulo com algumas pessoas. Mas vira e mexe, tem os probleminhas que você vai ter que lidar com pessoas que estão precisando da sua ajuda. Com aquelas pessoas que fazem parte de dentro do santuário e estão passando por problemas e por dificuldades cabeludas. E você tá ali como pessoa que vai também aconselhar e que vai também dar algum tipo de suporte para essa pessoa. E isso, para mim, foi uma coisa que mudou um pouco meu ponto de vista, assim, né? Que eu vejo que são processos diferentes, porque esse lance mais da comunidade pesou mais, sabe? Incrível, incrível.
mesmo, assim. Incrível perceber como que o negócio estava lá já instituído, lá atrás na sua formação. Isso é a parte mais doida. E você seguiu o chamado, ele foi, né, seguindo diferentes caminhos e muito interessante. Eu não sei se você teve experiências complexas com situações de abuso em ordens mágicas ou em ordens religiosas, né? Eu passei por uma grande situação de abuso. Como fala isso um pouco assim, ainda que no final são pessoas. Sim. E se você entende que ali são pessoas e que o chamado é o chamado, você vai adiante. Né? Você não abandona o chamado porque você passou por uma experiência traumática ou constrangedora ou, né, de não se sentir pertencente, etc. Então, muito bom. É que isso, né, tipo assim, essa experiência, tanto em ordem quanto em organizações religiosas, sejam elas quais forem, são pessoas, Uhum. né? E pessoas vão te frustrar. Uhum. A gente se frustra com a gente, às vezes, né? A gente se frustra com amigo, Uhum. né? Então, pessoas vão acabar nos frustrando. E o desafio é, às vezes, a gente conseguir separar isso, né? De, tipo assim, o que é algo da pessoa e o que é realmente ligado ao serviço, ao trabalho, ao que eu estou buscando ali. Porque talvez o difícil seja isso. Meu problema dentro das religiões de matriz afro foi com exatamente esses problemas com pessoas, até o ponto que eu cheguei e falei assim, gente, não dá. E se não está batendo com o que eu acredito uma coisa muito simples e uma coisa muito acessível, para mim não funciona. Uhum. Então, o incomodado sou eu que saia. E eu também não vou sair falando mal, tipo, de XYZ, porque assim, tem pessoas que estão lá e que funcionam para elas lá ainda. E tá ótimo, né? Uhum. Mas por muito tempo eu peguei e falei assim, não, gente, esquece. Eu quero agora ser um Hellis pedestre. Eu quero ser um pedestre que vai acender a vela na minha casa. Deixa eu continuar brincando com as minhas magias, com as minhas coisas. Eu não quero mais nada. Não quero ser pai de santo, não quero ser padre, não quero ser pastor, não quero mais nada. Chega. Mas aí chega um momento que você fala assim, ai, tá, não dá. Sabe? E é muito bom, por exemplo, assim, é isso que eu sinto um pouco de falta ainda, porque a gente não faz tantas vivências pessoais assim. Mas quando isso acontece no pessoal, quando você olha para o olho da pessoa, quando você olha para aquilo do coletivo, você fala assim, nossa, eu amo fazer isso. Uhum. É muito bom você pegar e falar assim, finalmente eu estou conseguindo fazer algo que, tipo assim, de alguma forma. E isso não é uma coisa porque é o Juliano, é o tal que a Perraco está fazendo ali, tipo assim. Não, eu sou simplesmente, como você disse que você é um veículo que liga coisas, é a mesma coisa que eu estou tentando fazer, é conectar isso. Eu estou tentando fazer com que a sua experiência gnóstica, com que esse contato de você com o divino, seja esse divino, o divino que você assuma como concepção em alguma coisa no universo, ou alguma coisa pelo viés gnóstico, como a gente fala também, né, no credo, que tem o caos e tem Babylon, né, como duas polaridades consortes ali. Ou se você está precisando se conectar com essa divindade que é você, que está dentro de você, se eu puder fazer alguma coisinha para pegar e falar assim, gente, é só eu pegar esse fio aqui, juntar com esse aqui, dar uma forçada aqui nesse disjuntor, que você vai ver que vai passar a corrente elétrica e você vai tomar um choque que vai te deixar extasiado. E é isso. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, quem sou eu para pegar, virar as costas e falar, tipo assim, não. Não tem como. Não tem como. Não tem como mesmo, assim. Eu saio de um ritual, se alguém vira para mim e fala assim, cara, eu estou saindo melhor do jeito que eu cheguei. Ai, que bom. Valeu. Isso é magia. Isso Bom, é transformar a realidade, né? é isso. Isso é. É isso. Nossa, eu falei. Tá parecendo que eu falei, tipo, muito sobre mim.
Isso. Você trouxe a sua experiência e a gente conversou e chegou a muitos pontos, todos conectados com a obra do Chapman. E eu também sou assim, eu não consigo falar sobre determinados processos sem trazer minha experiência, minha história, né? E conectá-la com os casos todos. Você fez curso do SPER, você já viu como é que eu dou o curso do SPER, né? Falando o tempo todo, trazendo... Mas é isso, né? Acho que magia, pra gente conseguir falar, a gente tem que também ter falado, tipo assim, eu fiz tal coisa, fiz e deu merda, fiz e tal certo, e deu certo, né? Porque senão pode ser que não soe tão verossímil, talvez. E sempre com esse intuito de trazer essa autonomia para as pessoas, sabe? Exato, exatamente. É necessário, né? Porque talvez funcione para mim, mas não funcione para o outro. E tá tudo bem. Eu só acho que, assim, para finalizar esse assunto, né, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, é sobre... e talvez isso conecte um pouco com o nome, né, de magia avançada para iniciantes, é que esses iniciantes, eles podem ser qualquer pessoa, né? E é o que eu sempre falo também para as pessoas dentro do santuário, sabe? Porque assim como você também sofreu abusos em ordens ou em outras organizações religiosas, e eu também já passei por isso, muitos motivos foram, principalmente, acho que talvez o mais traumatizante que foi dentro de uma igreja protestante, foi exatamente o fato de, tipo assim, você não pode ser você. E para mim, dentro da minha concepção de verdadeira vontade, o Juliano homossexual, a homossexualidade faz parte da minha verdadeira vontade. É algo que eu não consigo desconectar da minha existência, da minha encarnação e do meu ser aqui e agora. Então, se em algum momento a ordem, a organização me impede, tira essa minha autonomia de eu ser e de eu existir como eu sou, não funciona. E isso, para mim, inclusive, deixa de ser algo que realmente te conecta com o divino. Porque se você está negando a sua integridade como existência, e isso inclui você ser gay, você ser lésbica, trans, qualquer coisa, whatever, então você está negando a própria deidade que habita seu corpo e que habita sua existência. É muito curioso porque, assim, eu sou um sacerdote de Babylon, né, que é uma deidade que é o que a gente considera como sendo um princípio feminino, né? E aí, tipo assim, nossa, você não acha que tem alguma coisa de errado você, Juliano, que é um homem cis, falando sobre uma deidade feminina? Eu falo assim, Babylon, que significa perversa no enoquiano, e que a gente carinhosamente chama ela de mãe das abominações, aqui em Telemann, ela é a mãe de todas as abominações. Ela é a mãe de todos os abominados. É a mãe de tudo aquilo que ninguém quis. Porque o bonitinho, o certinho, as outras religiões já querem, já tem lá. Já tem a família que está milimetricamente com seus ângulos retos ali. Tudo certinho, toda bonitinha, perfeitinha. Mas essa Babylon não, essa Babylon... De acordo com padrões que ela mesma ditou. Estabelecidos, né? Tipo, que foram estabelecidos pelos séculos e que foram validados, né? Mas a gente é exatamente esse que contesta esses padrões, né? Nós somos esses abominados, esses transviados, esses excluídos, esses amaldiçoados, né? Os excomungados, né? E no final das contas, esses amaldiçoados, eles também são sagrados, são divinos, e não é apesar da nossa carne, mas por causa da nossa carne. E se a gente não tivesse esse veículo e essa carne, a gente não estaria aqui, a gente não estaria performando nada e não estaria fazendo magia, inclusive. Então... Daí esse chamado do Chapman para iniciante.
Quando a gente fez o Mais Uma Travessia de Camelo, que em inglês é Camel Rides Again, a gente botou uma linha, né? Uma linha única, que era muito na ideia de trazer isso, a ideia de que a gente está iniciando o tempo inteiro uma nova caminhada. São muitas caminhadas dentro de uma caminhada, são muitas transgressões dentro de uma transgressão. Sim. E a magia nasce da transgressão, né? Exato. O que eram as bruxas, né? Senão as que transgridem, que vão contra as repressões de padrões. Né? Contra o sistema de jogo de poder. Exato. Porque à medida que qualquer prática que seja, né, ela te impede de viver a sua autonomia e a sua autenticidade, já é um jogo de poder. Isso. Então, é isso. Tem que ser uma experiência pura, intensa, profunda, mas ao mesmo tempo ela é política, ela é progressista, ela é libertadora, né? Ela é revolucionária. Tem horas que ela precisa ser meditativa, mas no fim das contas é tudo né? E tá aí para todo mundo. E tá aí para todos, todas e todes. Meu caro, olha, eu quero te agradecer demais, demais mesmo, pela presença, abertura e pelo espaço, né? Se você ainda não conhece a campanha, vai lá. Ela fica aberta até terça-feira, se não me engano. Dia 14, né? Que tu falou? Terça-feira. Que vem. Isso. Então ainda tem um bom tempinho aí para a gente percorrer e correr atrás dessas metas estendidas para que todas as pessoas sejam beneficiadas. Isso, gente. Vamos bater 200 aí para a gente ter mais coisa. Pois é. Então, é isso, meu caro. Obrigado mesmo, viu? Eu que te agradeço pelo convite. Falei muito. Falou o suficiente. Obrigado, gente, todo mundo que teve a paciência de ouvir. Obrigado, Roger, mais uma vez pela oportunidade. Eu que te agradeço. Parabéns, eu que te agradeço. Time Palimpsestos aí pelo trabalho, pela entrega. Roger, pela disposição e por estar fazendo tantas lives incríveis. Então, pessoal, também acompanhe toda essa programação. Não fique de fora. Tá ficando salvo, inclusive, exatamente para ninguém perder. E o link está aqui embaixo, ó, para apoiar. Catarse.me/. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos assistiram, tá? E ajuda a gente a divulgar, corre lá, apoia. Não pode apoiar agora, repassa, chama alguém. Vamos continuar construindo esse grande agenciamento coletivo, que é assim que a gente funciona de cá. Isso. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.